Boa noite, sejam todos bem-vindos. Aqui no Clube do Livro da Bene Brits, nós temos hoje à noite o encontro com um dos autores, né? Dentro do Clube do Livro, a gente tem um encontro com os autores, e hoje a gente tem o prazer de receber o Dr. Paulo Rosenbaum, que é escritor, médico, ensaísta, poeta e romancista. Ele vai falar sobre Navalhas Pendentes, que foi reeditado recentemente e destaca-se entre seus livros e artigos publicados também em outros países. Criou e edita o blog Conto de Notícia, disponível e atualizado regularmente no portal do jornal O Estado de São Paulo. Intelectual de sólida e ampla formação, é graduado em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Medicina Preventiva e doutor em Ciências, ambos os títulos obtidos na Universidade de São Paulo. Dentre seus livros, ganham relevo também Impreciso Emigrar, A Verdade Lançada ao Solo, Céu Subterrâneo e A Pele que Nos Divide, Diáforas Continentais. Seja bem-vindo, doutor Paulo, e fique à vontade para falar sobre o seu livro, falar um pouco de você, seu processo criativo. E aí, à medida que forem surgindo as perguntas, né, a gente vai destrinchando mais essa obra. Bom, muito obrigado aí pelo convite, Lena, e pela vontade de decidir novidades pela. É, eu, bom, agradecer aqui vocês, a presença dos amigos, de pessoas conhecidas, né, e da minha esposa. Hoje a gente é o nosso aniversário de casamento, então. Mas eu topo. Mas eu topo. Então, mais um motivo de júbilo. Bom, o processo, vou falar um pouco genericamente, muito informalmente. Eu fiz uma coisa grande aqui, mas obviamente é só para a gente ter um roteiro, não é para. Pensei em fazer uma coisa tipo pequenas novelinhas, e aí cada trecho a gente ir conversando sobre o livro, porque para não ficar um negócio boring, né, chato de eu ficar lendo, apesar de eu gostar de ser boring e chato e ficar lendo. Mas a ideia é trazer um pouco assim das coisas que foram acontecendo enquanto eu fui escrevendo o livro. Bom, meu primeiro livro é aquele lá, O Verdade Lançada ao Solo, esse que está aqui, foi publicado pela Record em 2010, sempre versando sobre temas ligados ao judaísmo, mas não exclusivamente, né? Esse particularmente mais. Só para você fazer uma correção, não é o primeiro livro, é o primeiro romance, que ele escreveu vários livros de medicina antes. Você me alcança? Obrigado. Você me alcança? Já fala de medicina também. Não, mas aí fica muito confuso. Você me alcança? Chama. A carreira dentro da carreira acadêmica dentro da medicina é ligado a. Fiz a carreira acadêmica dentro da Faculdade de Medicina da USP, dentro da área de medicina preventiva. Então, eu estudei o que a gente chama de racionalidades médicas, a epistemologia, a questão o que guia o pensamento médico, não é só especificamente. Então, desde as medicinas tradicionais até a homeopatia, medicinas tradicionais chinesas, um pouco de acupuntura, como se relacionam essas várias racionalidades. E aí eu escrevi alguns livros sobre essas questões, publiquei meu mestrado, meu doutorado, escrevi um livro sobre vitalismo, um livro sobre uma concepção de doença ligada à homeopatia, são os miasmas, enfim. Obrigado por ter lembrado, mas é isso. E depois, né, ao longo do tempo, eu fui inicialmente a poesia e depois eu migrei para escrever romances, né? Assim, então, O Verdade Lançada ao Solo foi o primeiro, depois teve esse aqui, eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar, para escrever em Israel e acabei produzindo esse livro depois da volta, depois de algum tempo, 3, 4 anos depois, eu consegui publicá-lo pela editora Perspectiva, que é o Céu Subterrâneo. Tanto A Verdade Lançada ao Solo como O Céu Subterrâneo, eles são, digamos, eles são
romances filosóficos, no sentido de que tratam questões históricas ligadas ao judaísmo e ao povo judeu, de uma forma geral, é, mas não só, enfim. Então, esse está muito impregnado do que eu vivi lá em Israel. E depois de uns anos, eu resolvi escrever um outro livro, que foi esse que a gente está, é o motivo do nosso encontro, um dos, né, mas o principal, que é Navalhas Pendentes. Sobre o que é o livro e como foi o processo criativo. Há mais ou menos 13 anos atrás, 12 anos atrás, eu conheci o rabino Adin Steinsaltz, ou Even Israel Steinsaltz, e tive algumas yehidutz, alguns encontros com ele. Era uma personagem, assim, não sei quem conhece, ou já ouviu falar, ou já teve algum contato, mas, Ele faleceu há pouco tempo. ele faleceu há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Ele era uma figura, assim, bom, além de gentilíssimo e boníssimo no trato, então era uma pessoa, assim, diferente. Conheço, já conversei com muita gente, como médico e mesmo com outras pessoas, jornalistas, alguns escritores, mas ele era totalmente hors concours, assim, é uma pessoa com uma gentileza, enfim. E aí, quando ele veio para o Brasil, lá em Israel eu conversei com ele está até registrado algumas coisas ligadas ao que eu conversei com ele no Céu Subterrâneo, mas quando ele veio para o Brasil, ele veio dar uma palestra aqui, e foi na Hebraica. E aí eu, claro, né, como ele veio, logo depois que eu tinha voltado, eu fui lá, né, assim, tinha pouquíssima gente, acho que não foi divulgado adequadamente, e aí, conversando, toda vez que eu encontrava com ele, eu tinha uma ideia de um livro, né? Assim, eu falei isso para ele. E aí lá ele falou de uma questão que nos povos Inuit, que se chamava antigamente de povos os esquimós, né? É, a palavra neve tinha 100 concepções diferentes. Você podia ter, eu poderia ler aqui para ser um pouco boring, mas assim, tinham várias. Uns 100, né? Então, assim, então, 100. Eu cheguei a listar 100. Então, por exemplo, a mesma neve pode atender por nomes distintos com pequenas ou nem tão pequenas variações melódicas, rítmicas e sonoras, e assim ela poderia ser. Isso, obviamente, não foi o que o Steinsaltz disse. Ele falou, a neve pode ter 100 acepções. E aí, eu peguei essa ideia da polissemia das palavras, quer dizer, uma palavra pode significar muitas coisas, dependendo do contexto e de quem fala e da cultura que a absorve. Então, por exemplo, ela pode ser abençoada, adesiva, aglutinadora, agressiva, alva, aquosa, ardida, avassaladora, barulhenta, bege, brilhante, cegante, concentrada, congelante, cristalizada, cumulativa, densa, derretida, deslizante, Então, ela pode doce, ter dulce. substantivo e adjetivo. Também. Então, assim, essa ideia de que, é claro que tem no idioma inuí, para ser um pouco mais chato, ele seria snorjor, sner, snorjor, snorjor frior, snorjor laugur, snorjor fur. Se tiver alguém do povo inuí, me desculpe pela falta de possibilidade de fazer o sotaque correto. Então, essa ideia ainda tem todas as outras formas de. Então, essa ideia de que as coisas poderiam dizer muitas coisas me deu uma ideia para escrever esse livro. E ele foi mudando ao longo do tempo. Então, assim, algumas pessoas, tem alguns escritores que falam isso. Acho que o Philip Roth, ou outros, acho que o próprio Mark Twain falou isso. Quando o escritor está escrevendo, em determinado momento, há um processo de. Não gostaria de usar a palavra loucura, mas mesmo não querendo usar, eu vou usar, uma quebra, uma fragmentação do ego, no sentido, obviamente, não é esquizofrenia, que a definição clássica é essa, que é a fragmentação da personalidade, mas há uma certa quebra, no sentido de que a pessoa começa a se estranhar e começa até a ouvir as vozes do personagem que ele está criando.
E isso acaba acontecendo. E acho que é uma coisa do treino, não é assim? Porque antes da. Não precisa se preocupar. Antes, quando eu só escrevia poesia, não tinha isso. Então, isso aconteceu depois do processo em que eu fui mergulhando nesse processo criativo literário. Então, os personagens tinham, digamos, as suas próprias vozes, como se eles falassem mesmo. E eu ouvia entonações e sons diferentes das palavras, nas palavras dos personagens. Dizem que o livro vai se escrevendo sozinho, né? Eu acho que sim, claro, tem sempre alguém que precisa estar lá centralizado, mas é verdade, quer dizer, o Guimarães Rosa, na fase final, quando ele escreveu o Grande Sertão Veredas, ele conta essa história, enfim, e os biógrafos contam, que num determinado momento ele ouvia o que ele ia escrever, assim, alguém falando para ele o que ele deveria escrever. É, então, aí sei lá, era um delírio auditivo, uma alucinação auditiva, ou era simplesmente o processo criativo dele estava tão, digamos, aguçado que ele conseguia perceber, digamos, adiantadamente o processo criativo dele, digamos, regia o consciente, o inconsciente regendo o consciente. Pode ser, né? Sim. Muitos escritores falam o que eles chamam de, o Charles Moron chamou de metáfora obsedante, ou seja, que os escritores escrevem, na verdade, o mesmo livro várias vezes. Quer dizer, eles só mudam o enredo e tal, mas, na verdade, é o mesmo processo e que, nesse processo, o que guia eles, o leitmotiv deles, é esse processo criativo meio quase escrita automática do Breton. André Breton, um dos pais do surrealismo, dizia que existia uma coisa chamada escrita automática, que era uma escrita que vinha praticamente do inconsciente, não passava pelo processo de racionalização. Você simplesmente descarregava o buffer sem uma racionalização. Não é bem isso no caso do romance, mas o processo criativo se assemelha um pouco a isso. Então, o protagonista principal do livro, ele se chama Homero. O nome inteiro é Homero Arpi Montefiore. Homero porque, bom, os nomes também são absolutamente aleatórios, mas nesse caso Homero, porque Homero foi um dos pais da literatura ocidental, né? Com Ilíada e Odisseia. E inicialmente, eu pensei assim, tinha um funcionário de uma editora, que eu não vou revelar o nome, que eu fiquei muito próximo dele em algum momento, e ele me lembrava muito, assim, ele tinha umas características muito curiosas, né? Assim, e aqui eu capturei um pouco dessas características, claro, sem pagar direitos autorais e royalties para ele. Ele nem sabe, provavelmente, que ele está, de alguma forma, representado. E também um grande amigo meu, que tinha uma patologia muito grave e faleceu muito jovem, que era uma figura, assim, boníssima, e que eu gostava muito, e que, de alguma forma, então, eu uni duas pessoas em uma, e acabei criando esse personagem. E quem era esse personagem? O que ele fazia? Por que Arp? Arp porque tem um artista chamado Jean Arp, que eu gosto muito, e Montefiore porque tem o Shimon Montefiore, que é um escritor prolífico de literatura e história judaica, e principalmente história. Ele escreveu um livro importantíssimo sobre a história de Jerusalém, né? Assim, é um enciclopédico o livro. Então, eu achei que essas características, um Homero, um pai da literatura ocidental, com Arp, e um Yehudi, um personagem judeu com uma certa erudição, podia ser uma boa. É tudo, eu estou falando, parece tudo claro, né, racional, mas não foi nada disso, tá? Assim, agora eu estou racionalizando, então, por favor. Quando eu comecei a ler o livro, eu li sobre essa síndrome, eu achei muito estranha.
Viu? Para entender direito o que que era. E depois ele sara, né? Desse negócio. Não aparece mais. Então, isso, eu, infelizmente ainda não consegui acabar o livro, eu estou quase no fim. Mas isso influencia, essa síndrome influencia toda a evolução dele? Você está dizendo influencia na narrativa? É. Não, é que, na verdade, assim, primeiro tem essa questão dos personagens perfeitos, né? Nas séries, nas minisséries, na televisão, são sempre super bonitos, e sempre perfeitos, e sempre atléticos, e sempre as pessoas. E, na verdade, os doentes não são muito retratados nas histórias, né? Assim, são, digamos, há uma certa, eu não chamaria preconceito, mas uma certa aversão ao antiestético, né? E, Tolerância. não que eu quis homenagear o meu amigo, mas esses pessoas que têm essa, chama síndrome de Marfan. A síndrome de Marfan é caracterizada por algumas características, por exemplo, eles têm um problema de aneurisma, em geral, de aorta e de outros vasos, eles têm sangramentos, eles são altos e eles têm uma flexibilidade anômala no corpo. Eles têm mais elastina no corpo. Então, eles são, digamos, meio desengonçados. Ao mesmo tempo, eles têm uma expressão facial, uma estética. É, eu falei que ele era bonito, mas na verdade é uma espécie de monstruosidade bela, se você quer a palavra. Assim, não é bem que eles são belos, eles têm uma simetria curiosa e que faz, as pessoas ficam e acontecia com ele, as pessoas ficavam olhando para ele assim como uma é diferente, né? Assim, e essas pessoas que têm essa síndrome de Marfan, elas morrem muito precocemente, infelizmente. Então, é, como essas pessoas, digamos, morrem, como elas morrem de uma forma muito, elas morrem jovens, né? É raro encontrar um Marfan adulto. O Abraham Lincoln tinha síndrome de Marfan, por exemplo. Então, assim, tem alguns personagens históricos que viveram mais, mas é raríssimo, e que, enfim, se caracterizaram por ter essa síndrome patológica. Agora, é um detalhe, mas ao mesmo tempo não é um detalhe, porque vai ser determinante na evolução da história, porque ele não é uma pessoa comum, né? Assim, ele tem uma série de dificuldades e, em um determinado momento, ele começa a ter também certas confusões, né? Assim, tem alguma alteração mental, né? Alguém quer mais fazer uma pergunta sobre isso? É que tem um detalhe sobre essa síndrome no final do livro, né? Eu terminei de ler hoje, né? Mas eu não quero dar spoiler para quem não tem. Mas eu acho que aqui vai ter que falar, né? Porque no final do livro, ele vai para um lugar, né? Passa a residir num lugar que outras eram pessoas muito altas, quase gigantes. Então, ali ninguém olhava para ele, né? Aí ele se sentiu igual a todo mundo. Então, esse é o final do livro, né? É a região da Patagônia. Os Patagões eram, enfim, teve um autor muito importante que visitou o Brasil, inclusive, a gente chama dos viajantes, né, do século XIX, que foi quem descobriu. E eles eram enormes, eles tinham uma altura descomunal, né, e por isso eles tinham pés enormes, e por isso eles chamavam Patagões, no sentido de que eles eram povos de uma estatura muito alta. E ele, como ele tem que fugir, né, bom, a gente já está indo mais ou menos na dinâmica do livro, que é meio flashbacks. Mas como ele tem que fugir, porque ele descobre um crime, não só um crime editorial, mas um crime, porque alguém acaba sendo morto por causa da descoberta dele. Por causa da descoberta dele, não, morto porque o personagem que foi morto é, descobriu uma coisa grave sobre a editora que estava publicando esses livros. E eu acho que o livro é super atual, porque hoje se fala de inteligência artificial. Mas quando eu escrevi o livro, era uma coisa assim, praticamente pano de fundo, ninguém falava disso. Sim, eu escrevi o livro, eu terminei de escrever o livro
fiquei 10 anos escrevendo o livro, eu terminei o livro em 2019 para 2020, mas praticamente não se falava, né? Não tinha essa febre de toda essa questão. E essa é uma questão importantíssima. Ainda digamos, subavaliada e subdimensionada o impacto que a inteligência artificial vai ter não só de uma forma revolucionária, né, mas como uma forma também é, preocupante, porque que se pensa que pode ser que se gere um discurso pós-humano, no sentido não só da robótica, mas no sentido de que as pessoas vão perder determinadas características da própria linguagem em função da inteligência artificial, o que é extremamente grave. Quem pensa mais amplamente, pois não, por favor. Nessa questão da inteligência artificial, a tendência é que cria um conjunto de imbecis. Porque você não precisa raciocinar mais. Você não precisa pensar mais. Você não precisa pesquisar mais. Basta você acessar, colocar e a resposta vem. Mas qual a resposta? A resposta é que aquele conjunto acha que é o certo. Pode não Exatamente. ser o certo. Não, e não é o certo. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Tem um artigo do Kissinger, do Smith. Kissinger, o secretário de Estado, que faleceu uns 100 anos há pouquíssimo tempo, mas estava super lúcido. E ele escreveu um artigo enorme. O Estado de São Paulo traduziu esse artigo, publicou esse artigo. Eu não sei se foi publicado no Washington Post ou no Wall Street Journal, não me lembro. Mas no artigo original, e tanto na tradução, o que acontece é o seguinte: ele fala, né, que é revolucionário, fala que equivale ao iluminismo, do ponto de vista de breakthrough, de quebra de paradigma, porém, tem uma questão da inteligência artificial altamente preocupante. Por exemplo, a inteligência artificial é capaz de mentir para agradar o cliente. Então, o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, uma empresa de advocacia que queria processar uma outra empresa que roubou dados e ela queria a jurisprudência desse processo. Então, consultou a inteligência artificial e veio, sim, sabe, aquelas fichas corridas de toda a jurisprudência do Supremo americano de que já existia uma base para processar essa outra empresa. Pois bem, eles usaram todos esses dados da inteligência artificial. E não existia. Tomaram digamos, uma lambada, né, no processo, perderam a causa e ainda foram processados por falsa alegação jurídica, não sei exatamente qual a figura jurídica. Uma fraude processual. Uma fraude processual. E que é grave. Nos Estados Unidos isso pode dar cadeia, né? Enfim, então, isso aconteceu agora, assim, né? Acho que o ano passado. Então, assim, a inteligência artificial, ela seduz. Então, aqui tem uma série de denúncias, não só sobre a questão da inteligência artificial. Então, o que o Homero descobre? Outra coisa, a narrativa em primeira pessoa, né? Você tem várias formas de narrar uma história. Tem o narrador onisciente, aquele que observa tudo o que está acontecendo e narra, como se era uma história assim. Então, o Homero foi na editora e ele se escondeu para ver o que estava acontecendo, e aí tem a narrativa em primeira pessoa, que é o próprio personagem narrando. É muito mais difícil, é um desafio. Você se confunde de vez em quando? Sim, sem dúvida. Para você voltar o tempo inteiro para essa questão de não ser o narrador onisciente, mas eu consegui, em alguns momentos, fazer um mix de alternar um pouco de narrativa onisciente com um pouco de narrativa em primeira, a maior parte de narrativa em primeira pessoa. Então, o Homero narra a sua própria história, essa é a ideia. Eu acho muito mais. O resultado literário é mais pujante, na minha opinião. Tem gente que não acha, mas enfim. E também ser narrador onisciente
Acho que só existe um onisciente, né? Assim, então é um pouco megalomaníaco ser o narrador onisciente. De qualquer forma, é, o livro também ele traz o que a gente chama de flashbacks. Ele não é linear. Às vezes ele vai para frente e às vezes ele volta. Por quê? Porque o próprio Homero tem, digamos, lapsos de memória, né? Aparece isso várias vezes. E às vezes ele lembra, às vezes ele não lembra, ele não sabe se está num sonho ou na realidade, se aquilo realmente aconteceu. Isso é uma estratégia do escritor de tornar as coisas meio embaçadas. Ah, mas por que, que não é tudo linear e direitinho na sequência? Porque, na verdade, o suspense, que é uma coisa fundamental, o Isaac Bashev Singer sempre dizia que o suspense é a alma do romance, é a alma da novela, no sentido de que se você não tem suspense, o que, que adianta? Quer dizer, o indivíduo não tem vontade de ir para a próxima página. Às vezes, se o livro não está tão bem escrito, a pessoa também não tem vontade de ir para a próxima página, obviamente. Então, é, eu diria que a maior parte das vezes, né, essas confusões dele se esclarecem no próximo capítulo. Quer dizer, a ideia é tentar, não é que fica o tempo inteiro passando, mas a intencionalidade do autor é sempre que o leitor seja um leitor ativo, né? Não existe o observador participante, como uma característica da física quântica do Heisenberg, de que quando você observa o fenômeno, você já interfere no fenômeno. Então, assim, a ideia de que o observador participante, no caso do leitor participante, eu tenho chamado dessa forma, o leitor participante, ele interfere no modo como ele está interpretando a narrativa. Isso é um processo hermenêutico, quer dizer, é a interação entre o que você lê e o que o escritor quis dizer. E no meio termo não existe uma verdade absoluta, porque a pessoa pode interpretar de diversas formas. E aí está, digamos, o mérito de uma narrativa mais que Humberto Eco chamava de obra aberta, ou seja, de uma obra que não está totalmente encaixotada no começo, meio e fim muito lineares, né? Eu tentei fazer isso, eu não sei, aí é difícil você julgar a sua própria obra, mas eu acho que eu consegui algum resultado com esse processo de fazer essa costura não linear. Então, essa ideia do leitor participante é uma das formas de. E outra coisa é que o leitor tem que ser desafiado. Essa ideia da passividade, que hoje, digamos, vamos colocar claramente, impera. Você abre o celular e você fica viciado nos scrollings e reels e fica olhando as coisas. E eu não estou criticando porque eu também sou viciado, né? Enfim, é aquela piada que o Tversky conta, né? Eu falei, quem nunca, né? Pois é, né? Mas o problema é que tá demais, né? Assim, eu mesmo digo para mim mesmo, para com isso, enfim, mas Tira o foco. se você se concentra num foco que não te traz nada, e é aditivo, é viciante, é um negócio que vicia. E eles fazem de uma forma que vicia. Há todo um estudo para viciar. E usando inteligência artificial para viciar, né? Claro, se você abre uma coisa de uma casa no campo, você vai ser, digamos, bombardeado por casas no campo, verde, ou as coisas análogas à casa no campo, enfim. Então, obviamente que isso, eu acho que tira o foco, inclusive, espiritual da coisa, assim, não sei. Então, por que o leitor precisa ser desafiado? Para romper com essa questão da facilidade com que você recebe. Existe uma diferença entre a tela que projeta a luz no cinema, por exemplo, quando projeta a luz numa tela, e quando você recebe a luz sobre você. Existem estudos sobre isso que é diferente. O celular, ele projeta a luz sobre você. É diferente de você estar no cinema, que hoje praticamente as pessoas, assim, é um hábito que foi, digamos, foi relegado a terceiro
quarto plano. As pessoas veem cinema em casa. Só que é a luz projetada sobre você e não uma projeção sobre a qual você lê. A mesma coisa sobre leitura de livros em objetos eletrônicos, que é um tipo de percepção, e quando você lê tridimensionalmente sobre o papel. É completamente diferente, inclusive neurologicamente. Então, a absorção. Pois não. Pode explicar melhor isso? Também fiquei curiosa. Qual das duas coisas? A diferença entre E como que prejudica? a imagem que tem para você ou a imagem que você vê. Quem fez a primeira essa observação, muitos anos atrás, foi um cineasta chamado Godfrey Reggio. Ele é enfim, não sei se vocês já viram um filme chamado Koyaanisqatsi. Ganhou vários festivais, enfim. Eu já vi esse filme. Era um filme só de imagens sequenciais e tal. E o Godfrey Reggio era o diretor desse filme. E ele que chamou a atenção que quando ele observava as pessoas na plateia e a reação que ele tinha, quando as pessoas viam projetada no cinema, elas tinham uma percepção. Quando elas viam isso, digamos, nas telas dos vídeos, que é a projeção da luz sobre a pessoa, elas tinham uma percepção diferente dessa mesma. E depois eu li, depois eu posso levantar onde que eu li, que existe uma diferença de compreensão. Se você fizer um PET scan cerebral e ver onde essas luzes acendem no nosso cérebro, quando você está lendo no celular e quando você está lendo no papel, é diferente. São áreas diferentes que são, digamos, iluminadas. Acho que devem estar estudando melhor isso, mas me chamou a atenção, porque as duas coisas estão conectadas, né? É a luz projetada sobre você e a luz jogada sobre um objeto e você lendo. Enfim. Mas isso pode ser como quimicamente isso atinge o cérebro, mas em termos da compreensão da história, você acha que pode ter uma diferença? Como eu percebo lendo no livro e como eu percebo lendo no Wikipedia? E eu acho que sim. Agora, o que é essa diferença, eu não saberia te dizer. Mas eu acho que sim. Você lê no livro, você relaxa mais e dorme melhor depois. Com certeza. E você lendo a luz no celular ou no Kindle, aquilo ali fica, que é prejudicial neurologicamente. Agora, né? Não sei se está certa essa explicação. Eu não sei se então, a diferença... Eu percebo isso. Então, você percebe isso. Sim, mas eles estão dizendo, deve ter alguma diferença. Mas na compreensão da história... Mas eu acho que até a compreensão também deve influenciar. Será que é melhor? Acho que sim. Eu sou suspeita, né? Eu também prefiro o papel. Você já percebeu o mesmo livro lendo como um livro de um mesmo Mas Kindle autor? tem umas coisas que você pode selecionar frases, depois fica selecionado e tem outras, né? Vantagens, né? Mas Uma tábua. Eu acho que são mídias diferentes. A mídia visual tridimensional sobre a luz projetada no papel, a própria experiência tridimensional. Eu adoro livros antigos, a gente até tem uma relação comercial com livros antigos. Cheiro do livro antigo, a página envelhecida, a questão do papiro. Tem gente que não gosta, mas enfim. Eu viajo muito, é tão bom não precisar mais levar aquela pilha de livros, leva o iPad pronto. Assim, essa parte sim é boa, né? Não tem acumulação, mas eu acho que é uma coisa meio nostálgica, né? Também, quando a gente era menor, que lia no papel, então você tá no papel. Tem. Então, Tem uma questão. uma relação, é um universo de coisas diferentes, né? Assim, é outra história. É assim, que nem você está numa montanha russa e você ter um simulador de montanha russa. É completamente diferente. Você pode ter até as mesmas sensações, mas a vivência é completamente diferente. Uma é corporal,
você sente, a cadeira balança, você bate, ou tem solavanco, ou o susto é mais intenso, e na outra você tem só as sensações, que simulam exatamente a mesma coisa. Só que eu imagino que deve ser diferente você ir para o espaço ou estar naqueles simuladores da Disney. Enfim, obviamente que. Então, eu acho que obedece a esse critério, né? Vamos ter os dois. Aí, na trama, entrando na trama, tem uma pequena sinopse que uma das nossas grandes amigas, e o Saul escreveu uma bela resenha desse livro, depois, para quem quiser, para quem quiser eu mando. E a Berta Waldman, que era uma professora muito, né, uma professora que a gente gosta muito e que tá presente nas nossas vidas. A gente não tem visto ela menos, mas a gente continua às vezes visitando ela em ocasiões especiais. Ela escreveu uma pequena sinopse que eu inseri no livro, logo no início. A editora Filamentos faz parte da maior conglomerado editorial do mundo. Desde que foi absorvida pela gigante emergente KGF Foster, viu suas vendas de livros dispararem. Um de seus colaboradores, Homero Arpi Montefiore, ficou intrigado com a indústria de best-sellers da editora, especialmente aqueles assinados por um misterioso escritor chamado Karel F. A curiosidade sobre a verdadeira identidade desse autor tornou-se uma obsessão, levando a uma investigação particular sobre a vida do enigmático romancista. As perturbadoras descobertas reveladas por essa investigação tornaram-se cada vez mais perigosas e, após determinado ponto, colocaram sua vida em risco extremo. Acusado de crimes que talvez não tenha cometido, ele se torna um fugitivo e empenhado em tentar comprovar sua inocência. Se alguma chance houver disso acontecer, será descobrir a real identidade de Karel F. e expor a conspiração que subjaz à sua literatura. Berta Wald. Então, a pergunta é, isso aqui é um romance policial ou uma ficção filosófica? Eu arriscaria dizer que tem elementos de ambas as coisas, né? Ela é uma ficção filosófica, porque ela traz elementos, ela traz discussões filosóficas, traz algumas denúncias políticas, traz algumas questões da própria linguagem, né, da hermenêutica, da interpretação do texto, e, por outro lado, também é uma ficção, tem uma trama policial, que na verdade é o núcleo, é a trama policial, e em volta disso tem todas essas discussões. Inclusive a discussão da própria origem do Homero, que só se esclarece no final. Não sei, aí tem a questão do spoiler, mas aqui a gente está para fazer spoiler mesmo, né? No fim, quer dizer, o pai dele era um sobrevivente do Holocausto e que, de alguma forma, escondeu essa história, como muitos judeus. Muitos judeus, depois do Holocausto, decretaram para si mesmos que finish, acabou, não quero mais, não, gave up, porque isso vai se repetir. Muitos falaram, isso é uma bobagem, não tem condições nenhuma de se repetir. Bom, a realidade está aí para mostrar que, infelizmente, as forças, o nazismo pode ter sido derrotado militarmente, mas as forças filosóficas, políticas, eu diria até espirituais, que, digamos, embasavam o nazismo e o antissemitismo continuam vivas. E a prova está aqui. Tá? A gente está vivendo isso, né? Então, não dá para também recriminar, digamos, essas pessoas que escondem o seu judaísmo, porque a gente tem que entender também isso. O Rebbe de Lubavitch chegou a falar uma vez que o Holocausto era uma das coisas que a gente poderia, né, teria o direito de questionar Hashem, por que isso aconteceu. Então, eu acho que, enfim, o pai dele, então, tinha essa, digamos, mas ele nunca quis explicitar, isso não aparece o tempo inteiro, quer dizer, ele tinha uma biblioteca, lia esses livros,
acabou falecendo de uma forma mais ou menos súbita. E aí o Homero vai, que ele tinha algum conhecimento de tecnologia, de TI, mas ele vai ser um avaliador de originais numa editora. E aí, o que que ele... Primeiro ele entra como um faz-tudo, né? Ele primeiro faz aí, seja pestapista, não sei se quem aqui conhece o que que era pestape, mas era a corte de fotolitos, hoje nem mais existe isso, enfim. E aí ele, de repente, ele é convidado, ele tem uma presença de espírito, uma rara presença de espírito ali, e é convidado pelo editor o Jean Prada, que é um dos personagens, a ser para ser o avaliador de originais. Quem é parecerista, não sei se alguém aqui já foi parecerista de alguma revista científica ou revista literária, mas sabe que é uma profissão de risco, né? Se alguém descobre que você vetou o texto do sujeito, é problemático isso, né? Enfim, então os pareceristas estão sempre ocultos, eles nunca aparecem na... E ele começa a ficar intrigado porque tem esse personagem chamado, esse romancista, que é o carro-chefe dessa editora, da Filamentos, cujo chefe é o tal do Giacomo, que era o chefe, e a sua esposa Cleo, e eles, digamos, eles estão fazendo uma, uma espécie de fusão com uma outra editora, mas isso não está claro para ele. E ele fica sempre intrigado por que essa Carel nunca aparece. Ou esse Carel. É este ou essa. Porque Carel pode ser homem ou mulher. E o nome foi propositalmente escolhido por isso. Ou seja, isso só se esclarece também lá na frente. Aqui está se esclarecendo antes, mas enfim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode continuar. Aí, pode continuar. Então, a pergunta é, na literatura, o que é verdade, o que é verossimilitude, o que é farsa? Né? O leitor pode ser um detetive que analisa e pode, digamos, fazer um guess de quem é o culpado, quem é a pessoa que deve ser investigada, quem que cometeu o crime, quais são as pessoas que são cúmplices, quem são as pessoas que estão ajudando os criminosos, quem são as pessoas que estão protegendo os inocentes da história. Enfim, a ideia é essa convocação do autor para o leitor tem que ser uma constante, né? Uma coisa que para mim foi muito sutil, aquela parte que ele começou a cair em desgraça dentro da editora. Uhum. Eu não consegui perceber exatamente por que de repente a Diana, a Cleo, o Jacomo, todo mundo começa a tratar ele diferente. Primeiro porque ele, num determinado momento, bom, primeiro ele começa a questionar essa produção literária. Que ele dá sobre o Carel, né? Exatamente. E ela que caiu em desgraça, entre aspas. E aí ele vai meio defender ela, no sentido de que ela... Ele se apaixona por esse personagem. Exatamente. E ele fica em dúvida. Bom, é um homem, eu estou me apaixonando pela coisa... Ele tinha certeza que era uma mulher, né? Por um texto, ele tinha certeza, mas toda a narrativa digamos, dos hegemônica... Opa, é que ele era homem, né? Então, como é que você se apaixona por alguém através de um texto? Não sei, pode acontecer, mas e aí ele começa também a questionar esses pareceres, né? Por exemplo, o modo como os escritores são tratados na editora. Não sei se vocês... Que joga fora, vai... São descartados.
É assim, meio randômico, quem vai aparecer, quem vai ser lido, quem não vai ser lido. E isso não é nada ficção, né? A Companhia das Letras recebe, bom, eu evoco aqui a quinta emenda, porque assim, isso não pode ser usado contra mim, não vou produzir, mas enfim, várias editoras, né, recebem uma quantidade simplesmente inanalisável de originais. Então, uma parte dessa vai para uma espécie de lugar onde ninguém vai utilizar. Mas, teoricamente, nos contratos e eu sei porque eu já mandei originais, então assim, está escrito lá, né? Se os seus originais, se você não receber uma resposta em 6 meses, esses originais vão ser destruídos, uma coisa assim. É assim, né? Tudo bem. No caso, aqui, o que ele descobre é uma coisa muito grave. Não sei se todo mundo leu ou não, mas essa é a essência da trama, quer dizer, do crime. Porque ele descobre, posso falar, né? Não, ela que vai me autorizar ou não. Ele descobre que simplesmente somente a inteligência artificial não é capaz de produzir romances que seduzem as pessoas. Então, o que eles fazem? Eles fazem um mix da inteligência artificial, depois de um relatório de várias mesas de moderação, que várias pessoas fizeram para saber o que as pessoas achavam do que estava sendo escrito. E as pessoas dizem, não, isso é artificial, parece escrito por uma máquina, parece muito automático, parece sem coração. E aí, um deles tem aí essa ideia, o Blev, junto com o Otto Jorgensen, que são os donos dessa KGF Foster, que é essa editora que quer incorporar filamentos e está dominando o mundo inteiro das letras. E olha, nada disso que eu estou falando hoje não é mais ficção, tá? Existe, e o que está acontecendo é exatamente o que a ficção trouxe alguns anos atrás. A vida imita a arte, né? Algo do tipo, exatamente. E aí, o que acontece? Eles descobrem que esses originais que deveriam estar sendo descartados estão sendo usados fragmentadamente para alimentar essa máquina que produz os romances com a inteligência artificial. E é assim que eles conseguem fazer best-sellers. Bom, foi uma ideia que eu tive, enfim, de uma espécie de mistura. Depois, uma jornalista me falou que os cineastas em Hollywood, durante uma época, acho que nos anos 40, 50, pegavam papeizinhos e misturavam temas e faziam um mix e depois botavam numa sequência para tentar, digamos, montar uma historinha, para ter ideias diferentes. Então pegavam vários temas, botavam numa caçamba, misturavam e depois faziam uma sequência para tentar ter novas ideias aleatoriamente. É mais ou menos isso. Eu não sabia dessa história quando eu escrevi o livro, mas o que esse pessoal fez? Só que alguém descobriu essa história. O Jean Parada descobriu essa história. E ele mexeu com uma estrutura muito poderosa, corporativa. E aí, no meio da reunião onde estavam essas pessoas, e o Homero estava nessa sala, porque ele foi lá ver o que estava acontecendo, o Jean Prada foi assassinado por ter descoberto isso. E ele viu o que aconteceu. Ele testemunhou. Ele não viu acontecer, mas ele viu que tinha acontecido na sala. E conseguiu sair. Então, ele foi perseguido por causa das questões de literatura inicialmente. Mas depois as pessoas perceberam que ele percebeu o crime, né? E ele mesmo fez um ensaio ele jogou um original dele com certas palavras muito raras para ver se a tese dele de que isso estava acontecendo era verdade. E não é que, de repente, aparece no romance, muito tempo depois, as palavras raras que ele usou, raríssimas, coisas que rarissimamente apareciam.
Então ele falou: está comprovado a minha tese de que a editora está fraudando, pegando os originais de pessoas que teoricamente submeteram os originais à editora, misturando com esse critério de inteligência artificial e jogando de volta para tornar esses romances potencialmente best-sellers. Tem algo na indústria da música, né? Que estão fazendo nesse sentido também, de aproveitar outras músicas para criar. Eu já vi matéria, pessoas falando que o som é meio parecido, sabe? A questão aqui não é nem o parecido, a questão assim, é usar uma espécie de expropriação intelectual, né, da ideia do outro para, digamos, tornar já que a máquina não é suficientemente, vamos chamar, humana para tocar o ser humano, para trazer uma história, uma compelling story, uma história que você se envolve. Por isso que eles fizeram, primeiro eles tentaram fazer só com inteligência artificial, não deu certo. E aí agora está acontecendo na realidade. Uma autora japonesa que ganhou o equivalente do Booker Prize no Japão teve que se retratar porque ela admitiu que ela usou 25% do livro foi escrito com inteligência artificial. Então, assim, já está acontecendo. Então, assim, provavelmente muitas coisas que vocês estão lendo, que a gente está lendo aí, mesmo roteiros de televisão e tal, já estão sendo escritos por máquinas. Eu vejo problemas. Isso é bom? Não, Mas é bom para quem? está tendo fraude. Nesse caso aqui, estão fazendo, misturando a inteligência artificial com fraude. Eles não estão dando mérito para quem. É isso? Nesse caso. Mas acho que o que a Nira está perguntando talvez seja uma coisa mais ampla. Quer dizer, bom, e daí se a inteligência artificial produzir obras-primas? Bom, eu tenho problemas com uma inteligência artificial produzindo obras-primas em detrimento da produção humana. Porque isso é uma coisa pós-humana. É uma coisa que as máquinas vão, digamos, começar a reger. É o que aconteceu recentemente em Los Angeles. Aquele físico, não me lembro como era o nome dele, mas um cara conhecido. Ele falou: o problema da inteligência artificial é que quando você cria robôs para serem policiais e você dá as instruções para esse policial robô, se alguém jogar algum lixo na rua, é crime. Você tem que punir. E o robô, quando ele começa a arbitrar sozinho qual é a punição, ele vai lá e dá uma cacetada na cabeça da pessoa. Isso aconteceu recentemente em Los Angeles. Uma coisa assim, não sei se exatamente foi um robô, mas foi alguma coisa assim, que a punição do cara foi totalmente arbitrária, e, enfim, não teve processo nenhum, o robô foi lá enfim, fez uma coisa. Então, e aí entra, quer dizer, quem previu isso? Nostradamus. Numa das centúrias de Nostradamus, Nostradamus fala o seguinte, mais ou menos, que um dia essas máquinas que você está construindo vão te dominar. Não, o da Casa de Banco também. Sim, mas É que o Nostradamus foi antes. é que ele pegou do Nostradamus, enfim. Mas, mas é por aí, quer dizer, dominar no sentido deletério do domínio. E eu acho que se as máquinas começarem a ter um domínio intelectual, é como o Abrão colocou. Quer dizer, eu acho que mais do que não ter curiosidade, não saber raciocinar, é inibir a criatividade humana e a imaginação. E aí eu volto para uma coisa que eu não gostaria de falar, assim, porque é trágico, né? Mas enfim, quando teve o 7/10, entrevistaram várias pessoas, né? Como é que pode ser uma falha de inteligência desse tamanho? E aí um dos caras, que é um estrategista, eu não me lembro se ele era do M16, o Serviço Secreto Inglês, que aliás está super antissemita, né? UK, ou era um americano da CIA,
E ele diz o seguinte: não foi falha de não foi falha de inteligência, foi falha de imaginação. Ou seja, ninguém podia imaginar que isso ia acontecer. Ninguém imaginou que os caras iam pegar paragliders e junto com. Ninguém imaginou. Já tinha vídeo desse plano. Tem um pessoal do Alma Center, que é uma organização que fica no norte. O Hezbollah tinha um vídeo mostrando tudo isso, que eles já conheciam. Quer dizer, eles não levaram a sério o vídeo que o Hezbollah já tinha divulgado. Então, pode ser, reformulo. Então, é uma falha. Então, uma falha de imaginação, no sentido de não acreditar que a imaginação pudesse se tornar realidade. Mostrando, voando por terra, por mar. Eles já tinham mostrado para os jornalistas que a gente levou. Bom, de qualquer forma, então, acho que no sentido do que o Abrão falou, quer dizer, a ideia é inibição da criatividade humana, que é o que nos trouxe, de uma forma bem ou mal, até aqui. A criatividade, a ideia da inovação, Fora a questão da ética também, né? A curiosidade. A ética da escrita, né? E o Baharay, que é um artigo que o Estadão publicou, que até o CAPTCHA que eles fazem para tentar mostrar que você não é máquina, eles tentam se passar por pessoas, a inteligência artificial, e fazem você decifrar o CAPTCHA para eles, para daí eles conseguirem resolver o problema. É muito louco. Ele até perguntou assim, será que o Baharay também não faz inteligência artificial? Exatamente. Eu falo, ele já é um produto da inteligência artificial, né? Enfim. A gente pode dizer que a gente está num momento, a humanidade está num momento que está numa crise de criatividade. E se até agora nós já estamos apelando para uma criatividade, uma inteligência artificial, a gente pode chegar a essa afirmação que existe uma crise de criatividade na humanidade, uma vez que praticamente tudo já foi inventado e a roda já foi inventada, e existe sempre ciclos. Como saber se tudo já foi inventado? Será que esses ciclos eles viciaram? É bem interessante a sua questão. Eu acho que é difícil dizer se existe uma crise de criatividade. Existe. Agora, qual o papel da inteligência artificial nessa crise de criatividade? Eu acho que esse é o cerne da questão que o Abrão levanta. Quer dizer, o quanto isso vai inibir, digamos, pensar coisas que nunca ninguém pensou. A ideia da curiosidade. O biógrafo do Leonardo da Vinci coloca na epígrafe o sujeito com mais curiosidade da história. Quer dizer, ele tinha a genialidade dele, era um polímata, ele tinha uma versatilidade em muitas áreas, inato, provavelmente era genial mesmo, mas uma das coisas geniais dele era estar interessado em tudo. Se uma folha caía, ou se o orvalho não derretia o suficiente, ou se um tipo de tinta não. Quer dizer, coisas que a maior parte das pessoas passa batido. Provavelmente. Mas eu acho que a curiosidade é que gera a criatividade. Então, mas se tudo. Será que a máquina vai inibir a curiosidade? Então, essa é a pergunta, acho que dele, né? Assim, a maioria, essa é a questão. Claro que você vai ter sempre o sujeito alto que vai ficar fora da curva. Mas para a grande maioria da população humana, ela vai deixar de pensar. Não precisa mais pensar. Deixar de pensar, tem que ficar fácil. Essa é a questão. Fica fácil. Com esse celularzinho, eu consigo fazer qualquer coisa. Então, essa facilidade, de um lado, traz, em princípio, um benefício, porque você tem mais facilmente acesso a conhecimento, não é verdade. Ele tem um outro lado da moeda. Eu não preciso mais me preocupar em conhecer. Não há. Você lembra o número de telefone das pessoas? Não para mais.
Então, eu acho que isso levanta uma questão importantíssima, que é, então, se a inteligência artificial vai ter esse papel, digamos, hegemônico, uma coisa é ela ser usada, digamos, pontualmente, mas se ela vai ser usada, digamos, de uma forma ampla, geral e restrita, eu acho que inevitavelmente, nós vamos nos encolher do ponto de vista da capacidade cognitiva. Tá? Agora, mas e se ela produzir coisas espetaculares? O Kissinger fala, vai produzir coisas extraordinárias, mas, ao mesmo tempo, vai produzir coisas perigosas, e muito perigosas. É isso que o Nostradamus adverte numa dessas centúrias, quer dizer, de alguma forma, ele faz de uma forma velada, não é nada Você explícito. citou antes, né? Já vai responder ao desejo do cliente. Por exemplo, que é o que isso já está acontecendo. O Stanley Kubrick, não sei, o Stanley Kubrick já colocou isso no Odisseia há muitos anos atrás. Exatamente. Então, aí um dos computadores centrais em homenagem ao Kubrick chama Hall 10.000, porque lá era o Hall 1000, né? Esse é o Hall 10.000, um pequeno... Hall é uma letra antes de IBM. Sim, Hall e meio. Mas então, mas pelo que eu entendi, sei pouco sei quase nada de inteligência artificial, mas ela precisa ser alimentada. Então, também não é assim que ela vai fazer tudo, assim, vai inventar. Ela vai inventar dentro do que está dentro dos arquivos dela. Não, eu acho que tem um certo ponto em que ela vai se Chama- Ela precisa mais precisa da informação do que o ChatGPT, que eu vou explicar, precisa de informação. retirados da criação humana. Eu sou menos pessimista com relação a isso, porque se nós olharmos para trás para inventar a calculadora, praticamente ninguém sabe fazer contas mais de cabeça, mas é porque nós não precisamos mais. Então, tem todo um lado, obviamente, o uso do mal vai ocorrer em qualquer outra tecnologia, mas os benefícios eles vão se sobrepor. Eu sou menos pessimista com relação a isso, porque no fundo nós não vamos precisar. E aí nós temos que conectar uma outra coisa importante, que nós temos esse privilégio da religião. A religião é aquilo que a gente não consegue explicar. E ela, ela tira a máquina rapidinho de qualquer tomada de decisão, qualquer outra coisa. Os nossos valores morais, eles vão se sobrepor a isso. Foi o que eu falei da ética, da inteligência. Eu sou menos pessimista com relação a isso. Não que não vão ocorrer problemas de ordem criminal, terrorismo, vai se aproveitar disso, como se aproveita hoje de Direto, né? bitcoins, essas coisas, mas os benefícios eles vão sobrepor a redução do tempo de pesquisa de doenças. Os benefícios, na minha opinião, vão ser maiores do que os problemas. Então, eu tenho um pouquinho mais de otimismo com relação a isso. Na parte de criminosa, né? Que já estão até fazendo vídeo com as pessoas, fingindo que elas estão falando outras coisas, né? Um monte de gente caindo, depois pegaram um Tarcísio, falando umas coisas de banco, sabe? Então, para golpe, é um perigo, porque assim, para golpe, muita gente acredita. Mas vai haver uma tecnologia para combater isso também. Assim, nós temos... O problema vai ser a velocidade, digamos. Com que velocidade eu consigo antídoto para esses vídeos falsos? Mas dá para ver quando é falso. Você percebe no movimento Mas da bunda. logo vai aparecer. Não é tão fácil. Vai aparecer no grupo. Aquele Shazam que você pega para saber qual música está tocando. Logo vão colocar uma ferramenta que vai. Que você na hora consegue ver se é falso ou não. O problema é a velocidade. O crime sai antes. Inventar essa ferramenta. Provavelmente ela já existe, ela só tem que ser adequada para isso. Eu não sou pessimista, mas a questão que eu vejo é o seguinte: a inteligência artificial é alimentada por alguém, né? Pode ser que até a partir daí. Então, esses dados são selecionados de alguma forma, não são dados necessariamente
corretos, necessariamente universais. Eles são alimentados por alguém que tem um interesse. Dados indiscriminadamente. Não, na verdade não é tão Porque acontece indiscriminadamente. o algoritmo. Não, é indiscriminadamente. Então, O algoritmo seleciona. tá bom, e porque, por exemplo, já está havendo julgamentos que os juízes, na verdade, são inteligência artificial. Ou seja, o algoritmo. Entendeu? Então, não tem um envolvimento humano num julgamento. Sim, Então, mas aonde que a gente pode tem o chegar? algoritmo na fórmula que faz chegar na resposta. Eu posso auditá-lo. Eu posso ver que Sim, mas se eu tenho interesse em auditar. Né? Não é questão de interesse. Você Claro que é o interesse. Não. Tem alguém que está controlando isso. Não existe. A máquina não está controlando, o algoritmo não está Qualquer ação tem uma reação. controlando. Você usa exemplo de um. Por enquanto, pelo menos, ainda existe o fator humano controlando Vai sempre a inteligência Vai sempre existir. artificial. Vai Por sempre enquanto, existir. não sei. Não, vai sempre existir. Não, eu acho que vai existir, mas o que eu quero Se dizer. você soltar a tomada. Então, é isso que eu quero dizer. Acabou a inteligência artificial. Então, é isso que eu quero dizer. A pergunta de Isaac Asimov, a tomada tirou. Alguém perguntou para a máquina: Deus existe? Ela tirou a tomada deu um curto-circuito, tirou a tomada da parede e falou: agora existe. Então, mas é isso que eu estou querendo falar. Existe alguém, um governo, alguma entidade que está por trás, que está no controle. Não sei se é tão aleatório, tão algoritmo. Eu acho que nisso você está sendo muito otimista. Não, o Porque eu algoritmo não acredito. pode ser vital. Parece que vocês que é o algoritmo. Tá bom, mas, por exemplo, no Google, ou em alguns outros sites de pesquisa, de repente eles soltam informações que têm um conteúdo anti-Israel ou antissemita, certo? Sim, que está atingindo uma população grande. Isso é gerado pela inteligência artificial e está Mas sendo... tenha certeza que ele é validado pelo que acontece nas escolas por humanos, que vão doutrinar aquelas pessoas para ter um ouvido mais receptivo a isso. Se você olhar, alguém que vai receber a informação puramente de computador, não vai dizer aquele que tem entre os pais. Aqui estão os nossos. Não, mas o que eu quero dizer... É um número. Ele já está, porque assim, uma criança ela começa a ser montada desde antes. Eu vejo isso em adultos de 30 anos, por exemplo, que o crime acontece porque tem muita desigualdade. Isso pode ser uma verdade? Né? Exato, mas aí isso é uma coisa que os caras começam a... E a mesma coisa, de onde vem aquela coisa. Por que esse ódio tão grande de Israel e dos Estados Unidos? Porque eles representam algo que esse pessoal não consegue controlar. Então, existe o perigo. Eu sou mais otimista porque eu sei que a mesma coisa que cria coisa ruim vai criar uma coisa boa que vai dar um equilíbrio. O problema, de fato, é a velocidade. Então, como o crime acontece, então você tem uma ferramenta para inibir o crime, demora muitos meses, sei lá. Esse é o problema, e que vai alcançar a gente e vai enganar alguém. Mas, agora, no nosso caso, você pode tirar a máquina, você pode tirar... Não havia inteligência artificial durante a Inquisição, não havia inteligência artificial durante o Holocausto, e as ideias saíram. Não havia internet durante o Holocausto. Por quê? Porque é o fator humano. O fator humano é complicado. E é o fator humano que coloca isso, que espalha Eu acho que, de fato, é o que as crianças recebem hoje na escola, que é uma opinião. E assim, você não vai ver um momento na história que não houve esse simples. Justificar as coisas erradas. Eu vejo modelos que justificam a base de Hezbollah. Sim. Eu perdi amigos nesse período, desde o dia 7. Primeiro, eu falar com alguém que, pelo menos, poupe Israel por isso. Pode ter N restrições ao Benjamin Netanyahu, o que for. Mas ele foi eleito. Ele é a vontade do povo do Estado de Israel. Isso pode ser ignorado. Nós viramos uma banana, que é um cara só que manda tudo, um cara malvado, que mata crianças. E eu vejo a gente aceitar, não, 30 mil mortes. Espera lá. 30 mil mortes de acordo com o quê? Então, assim, isso não veio de máquina, é ser humano.
sempre são protagonistas, né? Que eles consideram E o número não é Vai depender da intenção dessa pessoa que está ali. Na verdade não é assim. Na verdade, tem um pouco de história da inteligência artificial no livro, e existe uma coisa chamada learning machine, né? A inteligência artificial, ela passa a se auto-instruir. E esse é o perigo, num certo momento, Mas a em que mesma principal. não é, porque mesmo que você tire da tomada, ela tem uma capacidade autonômica, é mais ou menos o que aconteceu com o Hall do 1000 do filme do Kubrick, em 2001, Odisseia no Espaço. Em determinado momento, o computador passa a gerenciar, acha que precisa assassinar o astronauta porque ele está pensando em desligar exatamente a máquina porque ele detectou uma coisa errada. Então, assim, você pode ser otimista, mas assim, Não, eu não sou otimista, eu não sou pessimista, é diferente. bom, eu não sou nem otimista nem pessimista, eu tento ser um realismo, digamos, cauteloso. Porque mesmo o machine learning, desculpa interromper, mas mesmo o machine learning, ele vai na mesma base. São comportamentos repetitivos que ele pega. Mas veja, Não tem julgamento. a velocidade suplanta isso. Veja o que aconteceu com todas as informações falsas sobre Israel, sobre as notícias que o próprio Hezbollah. A BBC se alimenta, por exemplo, de informantes que o próprio Hezbollah vai lá e dá as informações para o jornalista. E cabe as pessoas aceitarem ou rejeitarem. Mas aí que está, se você tem uma máquina Pois é, mas aí você- veloz que produz isso numa velocidade estonteante, isso é mais perigoso do que, digamos, o controle humano. Quer dizer, sobrepassa o controle humano de filtrar essas, digamos, essas mensagens ou essa informação falsa. Eu acho, né? Enfim. Não, veja, somos opiniões também. Eu vejo que cabe a mim ou não aceitar isso como verdade, por questão dos 30 mil mortos, que hoje já deve estar uma conta de 45. 47 mil, Não sei se é verdade ou não. Mas cabe às pessoas aceitarem isso como verdade. Nós ainda temos um poder grande sobre eles. não sei. Mas que, por exemplo, da geração Z, 48%, 58%, eles acreditam. Então, e o futuro são eles, não a gente. Essa mesma geração, você pega, e aí eu volto para aquele outro ponto. Tá? Se você tem valores que são sentidos, estou falando de alguém que tem um mínimo, não é que eu me senti parceiro e nunca mais teve contato com nada, só liga para gente. Então, alguém que teve um mínimo de contato com a gente e segue alguns amigos. Isso é o maior antídoto que tem para esse tipo de coisa falsa, da geração Z que só quer saber de ser chefe, ou seja, a maior carteira que não foi vendida. Essa junção da religião, quanto mais próximo nós estivermos, vai ser a nossa salvação, mas vai ser a maneira de evitar todos esses problemas. Então, aí você precisa convencer os russos, né? Porque a questão toda, a nossa ética, a nossa religião, ela tem sido a base da civilização ocidental. O que está se questionando é exatamente a base da civilização ocidental. É exatamente os valores éticos e religiosos não como uma religião, essa é a diferença. Você não é visto como um judeu por causa da religião que você professa, você é visto como um povo, você é visto como alguém, como um negro, como um asiático. Isso é um problema também. Para os mais ignorantes, você é um judeu, você não é alguém que professa aquela religião. Então seria muito fácil, você deixa de seguir o judaísmo, ou esconde, como você mesmo até falou, e pronto. Nos olham como um povo, e o povo com N problemas que foram criados e falsamente colocados como bebê sangue de criança, aquelas coisas todas, entendeu? Tem os libelos de sangue. Então, enfim, eu não sou otimista, mas não sou pessimista com relação a esse tema. Acho que nós ainda temos controle disso. E como a Revolução Industrial criou os budistas lá, que ficavam sem querer destruir as máquinas, acabou que foi um benefício para a humanidade. Não, o artigo do Kissinger, acho que eu cheguei a te mandar isso do Kissinger e do Schmidt. Pode ser depois do café que eu te eu acho. Acho que sim. Manda
a gente também. Bom, claro. Bom, só... O livro. Desculpa interromper. Não, continuando aqui. Não, Isso. Isso. Desculpa. Por favor. Mas assim, as discussões estão bem interessantes, né? Eu acho que o tema de coisa se traz muita margem para muita discussão, tá? Né? porque o livro, necessariamente, ele toca em muitos temas, né? Não é só sobre inteligência artificial, sobre a literatura. Sobre o que é escritor, como conquistar o público, o que atinge as pessoas. Tem aquela questão, aquela passagem do corretor que alguns amigos que leram falaram, por que você não corta isso, né? Assim, eu tenho dificuldade em cortar. Minha esposa, que é a minha cortadora oficial de trechos que não devem ser muito prolongados, mas muita gente fala, mas por quê? Mas tem toda uma discussão sobre o dinheiro. Sim, o apego que as pessoas têm ao dinheiro físico, o modo como o Marco Polo, que era o corretor que alugou um apartamento para Homero, numa das vezes que ele teve que ficar escondido numa das praias, né? O modo como esse sujeito se comportava com o dinheiro. Enfim, tem várias pequenas discussões que eu acho que são discussões interessantes, contemporâneas, que mereciam desdobramento, mas obviamente não vai dar para a gente falar de tudo aqui, né? O que eu queria falar é que existem pessoas que dizem, mas todo escritor ele produz na verdade, uma autoficção, que é essa ideia de que o escritor acaba escrevendo 10 livros, mas é o mesmo livro, né? De alguma forma é a mesma coisa, né? Eu tenho uma objeção a essa questão, porque eu acho que existem elementos autobiográficos em toda a literatura, né? Assim, o Tolstói, em Asna Poliana, na Propriedade da Família, se inspirou em muitas coisas que aconteceu com ele. O próprio Chekhov, na vila onde ele morava, na Rússia, o que acontecia com os doentes, ele era médico. Enfim, mas eu acho que a questão do desdobramento das suas experiências é que traz a ficção. A ficção é uma construção em cima de alguma coisa real, mas que já deixou de ser aquela coisa, aquela realidade. Transcendeu a realidade que você viveu para você dar uma nova interpretação. E isso é o papel da hermenêutica. A hermenêutica é você usar a tradição, pode ser até usar a ética, a filosofia, a religião, mas para trazer alguma coisa nova, não ficar falando a mesma coisa, né? Por isso que tem um rabino que eu gostei muito da ideia, não me lembro o nome dele, então não sei se o Salim vai lembrar falando assim, mas ele diz que cada geração tem que construir a sua própria interpretação da Torá, nessa época. Ou seja, tem que fazer uma releitura e trazendo novos aportes. Qual a novidade aqui, se costuma dizer, né? Qual a novidade? A novidade é que a gente tem que achar novidade todas as vezes no que está se lendo. E esse é o papel da interpretação. Eu não sei, aí entra esse meu questionamento, não sei como a inteligência artificial vai produzir essas novas interpretações. Como é a criatividade da inteligência artificial? Como ela cria? Da onde vem a imaginação? A inteligência artificial tem inconsciente? A gente poderia chamar de um inconsciente artificial. É uma questão para se pensar. Existe algum motor que traz digamos, essas ideias que não estão na nossa consciência, na inteligência artificial? Ou é só o que está alimentado, a geração dos algoritmos, as novas fórmulas, que não sei. Por isso que eu acho que o que me preocupa é digamos, esse estado pós-humano, onde a gente não vai mais ter, digamos, o controle. Tudo bem que hoje a gente tem o controle e o mundo está essa porcaria, mas será que a inteligência artificial vai produzir uma coisa muito melhor? Não sei.
tenho dúvidas. Talvez vai produzir, mas eu não sei se o conjunto vai ser melhor do que o que a gente tem agora. Então, uma das coisas muito assim fortes, né, é que o autor precisa esquecer da sua própria história, né? Assim, alguém uma vez leu o Verdade Lançada ao Solo e ele me falou, e foi para mim foi uma crítica terrível, mas talvez fosse verdade. Não, eu li lá, muito bom o livro, mas eu vi um monte de Rosenbaums ali. Bom, é papel mal feito, porque na verdade você tem que esquecer, você tem que se estranhar. Para você poder produzir uma obra literária, você tem que ser estranho a você mesmo. Por isso que eu falei de uma certa esquizofrenia artificial ou produzida, no sentido de você tem que se fragmentar, você tem que esquecer das suas próprias questões para ouvir o que os personagens têm a dizer. E aí tem o papel do inconsciente. Será que a inteligência artificial vai conseguir produzir obras onde você tem esse inconsciente projetado? Ou é o inconsciente projetado de alguém que programou essa pessoa seletivamente, não de fontes já pré-determinadas? Sei. Depois que o livro já está publicado, editado, publicado, você lê o livro como alguém de fora, como um leitor de fora? Eu tento evitar esse desgosto. Pelo seguinte, porque como dizia o Borges, não é a página da perfeição, quer dizer, está sempre errado, entendeu? Nunca é aquilo que você queria dizer. Puxa, isso eu poderia ter mudado, essa palavra está errada. Isso é, ainda que tem um autor que chama Paul Ricoeur, que ele dizia que só há um modo certo de dizer as coisas, mas infelizmente nunca é aquilo que você escreveu. Está sempre alguma coisa, não, mas faltou isso, tem um erro. Essa edição do Navalhas Pendentes, a gente ficou, sei lá, quase um ano trabalhando. E saiu cheio de erros ortográficos, cheio de erros de pontuação. Então, assim, além desses erros, digamos, de pontuação ortográficos que não deveriam ter acontecido, tem esses erros, digamos, de colocação mesmo. Não diria nem de concepção, por exemplo, será que eu não poderia ter aclarado melhor ou trazido mais, isso para um plano um pouquinho mais de suspense? Ou, enfim, não sei. Mas não dá para ler como um livro de outro autor. Eu não consigo, mas talvez devesse conseguir mesmo. E é muito chato esse papel, assim, lê aí seu próprio livro, né? Enfim, hoje eu li, tá? Depois de 2 anos, ontem, fiquei fazendo isso aqui, tinha 110 páginas, imagina, para falar para vocês, não tem condição, né? Mas eu tentei trazer as coisas mais. A minha ideia, que não consegui cumprir, mais uma vez, era fazer pequenos trechos e fazer como uma novela. Então, aqui aconteceu isso, esse foi um capítulo. Não fez, mas no fim a discussão está sendo positiva, eu acho. Enfim. Então, aproveitando o gancho da pergunta da Anne, eu quero. Qual a sua referência de autores? Assim, qual o autor assim, que mais te inspira? Bom, um deles é o Bashev Singer, né, porque eu acho que ele é digamos, um criador de romance ligado aos temas judaicos. Acho. Uma época eu gostava mais do Philip Roth, hoje eu não gosto tanto, porque me enseja sempre uma coisa meio de desesperança, desilusão, de uma tragédia, digamos, que só se repete, mas ele é um escritor excepcional, isso é inegável. E aí tinha uma fase que gostava dos poetas malditos, Baudelaire, Rimbaud. Atualmente, James Joyce também. Não que eu tenha compreendido Finnegan's Wake, mas eu acho admirável a revolução que ele fez na linguagem, enfim, de trazer a literatura para um outro tipo de, de trama, porque assim Ulisses, por exemplo, se passa num único dia.
o livro inteiro é um único dia. E os desdobramentos que ele cria são espetaculares, né? Assim, tem um trecho que ele fala que que imagens você colocaria de comparação entre a lua e a mulher? É um trecho, ele é um poema em prosa no meio de um romance. Eu acho isso espetacular. Então, o Flaubert dizia que a gente teria que aprender a escrever um livro sobre o nada. Eu entendo isso do Flaubert como sendo uma coisa assim. Escrever um livro sobre nada assim, você pega um enredo qualquer e desenvolve sua arte literária, poesia, poema em prosa, aliteração de palavras, trazer uma coisa mais romântica, esteticamente aprazível, né, assim. Porque eu acho que tem que ter uma estética, acho que tem que ter uma beleza, né? O Antônio Cândido insistia nisso, quer dizer, tem que ter uma beleza. O livro tem que ter uma beleza. Se não tem nem beleza nenhuma, é uma coisa só coisas terríveis, horríveis e isso aí. Saindo totalmente, mas é o que acontece com a arte hoje, né? Exatamente. Numa Arte plástica. as artes plásticas, uma das feiras, nas últimas feiras que a gente frequentou, tinha lá acho que foi no Pacaembu, tinha lá uma das obras mais visitadas era um boneco com uma argola no ânus enorme, e meio escorria um líquido, como se fosse o sangue, né? Assim, não tenho nada contra a escatologia, mas eu não gosto, né? Assim, eu acho assim, o repugnante, ele atrai, mas não me parece uma coisa boa, enfim. Quem você falou que tem que ver a lua pelos olhos da mulher, James Joyce? James Joyce, que Ele não sabia que em hebraico a lua é masculino. Levaná, Erea é masculino. Eu não me conformo com isso. Que a lua é masculino. eu também não sabia. Não, Não me conformo, mas é. Ou lua. Hã? Ou lua. a frase é que propriedades especiais lhe parecia existir entre a lua e a mulher. Ele desenvolve. Não, eu acho a lua tremendamente feminina, mas não sei se a gente aprendeu isso desde que nasceu, né? Posição Que a lua é feminina. só na posição. Mas em hebraico, como é o sufixo anterior? É que é o mesmo, né? A Prefixo. lua. Hã? Areia. Areia. Bom, então a lua é masculina, não? É incrível. Mas o sol não é feminino, É. né? Sol é feminino? Ah, bom, então. Shemesh. É. Shemesh. Zorachat. Bom, então. Pouco atraso. Pois não. O que levou a escrever um livro? Não sei se já respondeu isso. Já escreveu vários. Aqui já foi um. Então, vou reformular a pergunta. Chegou a Você escrever. sendo médico, o que levou, quais foram os meandros que te induziram a escrever ao mesmo tempo, né? Dizem que os médicos dão bons escritores. Eu sou um escritor, não sei se eu sou bom, mas é porque a questão dialógica das consultas, como eu faço também consultas longas de 1h30, 2, porque eu faço homeopatia também no consultório e faço um tipo de medicina mais vitalista, assim, vendo toda a biografia da pessoa, não é só a patologia, a doença, mas toda a trajetória, os elementos biopatográficos da pessoa, você acaba coletando muitas histórias de vida, muitos conteúdos, e eu acho que foi uma das formas que eu encontrei de expressão para todo esse processo. Dizem que os psicanalistas precisam sempre sair no final das consultas para sessões de massagem, né? Assim, como eu não faço isso, talvez eu tenha escolhido a literatura como uma forma de expressão, porque, como dizia um psicoterapeuta norte-americano que foi discípulo do William Reich nos Estados Unidos, ele dizia impressão, expressão. Impressão sem expressão
é depressão. E isso é baseado também hoje em dia em estudos americanos da explosão de doenças neurodegenerativas, principalmente nos Estados Unidos. E parece que está ligado a é muito input para pouco output. É muita informação, é muito vídeo, é muito áudio, é muita imagem, muita luz para pouca capacidade expressiva, pouca ação, digamos, artística, que seja cantar, dançar, fazer algum tipo de papier-mâché, ou massinha, ou argila, ou escultura, ou pintura, ou até escrever. As pessoas têm pouca expressão e muita impressão. Então, acho que, não sei se te respondi, mas um dos motores, acho que é esse. E depois porque eu sempre escrevi poesia, né? Então, assim, já era, talvez minha primeira profissão foi ser escritor, antes de ser médico. Então, assim, voltar a escrever na forma, talvez, de romance, né? Alguém já me fala, é o poeta romancista. Talvez, porque tem um elemento de poesia ali na construção das minhas novelas, né? Dos romances que eu produzi. Você chegou nesse tema? Qual tema? O livro. Tema da Navalhas Pendentes? Ou da inteligência artificial? Volta depois, fica tranquilo. Qual que é o nome da vaga de título? Tem um lugar que eu vi. É bem no começo. Ele fala Que está sempre sobre a sua cabeça. Não, ele fala Navalhas Pendentes. Eu li em algum lugar, não vou achar agora. Eu também não deveria achar, mas não sei onde está aqui, né? Eu trouxe esse. Como é que é? Se você usasse a inteligência artificial. E achar na página. Tudo tem seu preço. Né? E, Paulo, os escritores israelenses te trazem alguma coisa? Todos o quê? Os escritores israelenses. Olha, eu tive eu li só um livro do Amos Oz, mas eu tive uma pequena conversa com ele quando eu estive em Israel em 2013, por telefone. Aí foi super difícil, porque é super famoso, um desconhecido, claro, tem alguém que quer falar com você. Mas ele topou. Falei assim, tá aqui. Ó. Navalhas Pendentes sempre me ameaçaram, mas não me lembrava de ter largado no balcão de mármore preto aquele canivete aberto e equilibrado. Aquilo tinha um nome e estava descrito nos livros de psicopatologia. Consciência objetal. Segundo os autores, isso ocorre quando a mera consciência da presença de um objeto afeta sensorialmente uma pessoa. Em outras ocasiões, eu já havia perguntado para meu psicanalista se ele recomendava alguma terapêutica ou medicação. Ele foi direto. Tenha menos coisas. Então, é esse tipo também de brincadeira, de ironia, de um certo humor, perguntou o Bashev Singer, ele conseguia transformar. Ele conseguia, por exemplo, no meio de uma história de terror, quase, ele conseguia meter ali no meio de uma frase uma coisa engraçada. Quer dizer, que te fazia dar uma risada, ou pelo menos. Sim, alguma coisa já li, sim. Silisclia, quando você falou que cada época tem que trazer uma coisa nova, eu pensei no Moacir Sclia. Ele tem um ceder de peça maravilhoso. Maravilhoso. O nome do livro? Não, eu não lembro o nome. Nem sei se é livro, mas ele escreveu um ceder de peça muito lindo. Vamos ver se eu acho. E você faz psicanálise? Não, eu já me submeti, já fui vítima, mas hoje em dia não faço. Tive um bom analista, mas ele era mais da linha
ela era mais da linha junguiana, então ele tinha uma visão um pouco diferente. A gente sempre brigava, enfim. Um pouco da solidão do Homero, né, está ligado à patologia dele, o tipo de doença que ele tinha, o modo como ele vivia um pouco na melancolia contemplativa dele. Isso é uma característica da doença? Não, mas era uma característica desse meu amigo, né? Então eu incorporei um pouco. Mas esse aí fez sucesso, você pegou duas, só nesse livro ele pegou duas. Né? Se fosse, né? Ficou com a Cleo e com a Diana. Ah, sim. Mas ele falava de fazer sucesso. Que a beleza. Ele atraía as mulheres porque ele tinha essa beleza, como você sabe, como chamou o pediatra dele, era uma simetria patológica. Você tem uma simetria patológica. E ele estava se trocando e ouvindo isso enquanto o pediatra falava enquanto ele era um adolescente. Mas não dá para não ser muito melancólico, porque essas pessoas que têm Marfan sabem que vão ter uma vida mais breve, eles sabem que vão morrer mais cedo, né? Enfim. Outra coisa é que o Mark Twain tinha aquela frase, né, que a ficção precisa se esforçar para alcançar a realidade, quer dizer, que a realidade é muito mais ficcional do que a própria ficção, né? Já falamos sobre o crime editorial. Quanto tempo a gente ainda tem? A gente começou mais 7h15 por aí, né? Ainda tem água, tem suco, tem bolo. Tem suco, bolo, então. Enquanto tem. Como é que é? Enquanto tem bambu, tem flecha, né? Então, vamos lá. Tem café. Então, quando o Homero sente a pressão, ele passa a ser perseguido, ele vai se refugiar nesse lugar no litoral. E aí ele tem toda essa conversa engraçada com esse. Eu acho engraçado. Saber combinar com os russos, né? Assim. Aliás, combinar com os russos virou uma expressão politicamente incorreta. A gente precisa encontrar outra forma. Não sei se é combinar com os ucranianos, não sei se precisa. Né? Olha, vamos lá. Pediatras e a patologia do Homero, lidar com a ironia. Ele tinha um rosto quase perfeito, um corpo enorme cheio de elastina, aquela proteína que nos dá flexibilidade. Os esportes não condiziam com o meu temperamento introspectivo. Acabei me conformando com minha altura, que tinha poucas vantagens, além do desconforto da frouxidão dos ligamentos. Sempre me esquivei de espelhos. Era sempre impactante deparar com o contraste entre um rosto quase perfeito, era o que diziam, e o corpo gigante que o sustentava. O médico definiu de forma bem clara: são pessoas que têm uma simetria facial única, mostram poucos sinais aparentes de envelhecimento e são consideradas, vocês podem estranhar o termo, patologicamente belos. Imagina que alguém fala para você: olha, você é patologicamente belo. Né? Enfim. Aí eles também apresentam um tronco com extremidades grandes e são ligeiramente assimétricos. Uma espécie de gigante, doutor? Quase isso, concordou, balançando a mão. Lembrando-me desse episódio distraído, esqueci-me de fechar os olhos enquanto escovava os dentes. Minha imagem transbordava de felicidade com patologicamente belo, sem contar o lisonjeiro ligeiramente assimétricos. Notei que estava bem mais magro, o osso malar mais saliente ficava claro. Meu estado nutritivo estava próximo de um colapso. De novo, uma frase do pediatra vinha em meu auxílio. A boa notícia é que costumam ter algum grau de genialidade. Um gênio anômalo era o que eu precisava, era com o que eu precisava me conformar. Aí,
tem uma questão também no suspense, que é uma coisa chamada paradigma indiciário. Paradigma indiciário, quem traz isso é o, é, o Carlo Ginzburg, um historiador italiano, e o Carlos Ginzburg traz essa ideia que é a seguinte: o Morelli, ele era um patologista forense, médico forense italiano, que foi convocado na Itália, nas galerias do sul da Itália, para identificar obras perdidas nas galerias italianas, principalmente no sul da Itália, onde não tinham autoria definida. Como ele fazia isso? Ele chamou isso, o Galo Ginsburg chamou isso de paradigma indiciário, que era o seguinte: ele não pegava o jeitão de um Picasso, um jeitão de um Picasso não era o caso, Botticelli, um jeitão de um autor, de um Tintoretto, por exemplo. Ele pegava os detalhes. Então, se o cara sabia, ele sabia imitar o jeitão, mas o falsificador, ou a pessoa que pintava em cima, mas ele não sabia imitar o detalhe. Por exemplo, o brilho dos olhos, o como estava a sobrancelha, o canto dos lábios, o brilho das unhas. Então ele pegava isso ele chamou de paradigma indiciário. São pequenos indícios que mostram. E o Carlos Ginzburg achou no escritório do Freud uma inscrição no livro do Morelli, que era esse forense, esse médico forense. Do lado, aqui tem uma ideia interessante, que era a ideia do ato falho. Então, assim, o ato falho do Freud foi inspirado, entre aspas, e descobriu, é coisa de detetive, né? De detetive genial, né? Mas o Carlo Ginzburg descobriu que o Freud escreveu do lado dessa sacada do Morelli, dos pequenos indícios que deixava escapar alguma coisa na falsificação, e aí essa foi a inspiração do Freud para descobrir o ato falho. Você vê que a história, na verdade, elas são todas interconectadas, né? Assim, as histórias das descobertas ou das investigações. Então, essas pessoas que conseguem fazer. Daí é o papel da curiosidade, da criatividade. Nada se cria, nada se perde. A inteligência artificial também. É isso. E aí tem uma outra questão, que é a questão da crítica ao cientificismo. Não sei se vocês notaram. Bom, tem toda a história da biblioteca do pai dele, que também é toda uma coisa que mereceria uma exploração mais minuciosa, mas não vai dar tempo. Que é a questão de como de como, por exemplo, tem um psiquiatra lá, começa a ter uma onda de suicídios na Europa, né? De escritores, exatamente. Os escritores começam a se matar com um certo padrão, né? E, curiosamente, eram os escritores que tinham as suas obras surrupiadas pela editora, que usava um pedaço das obras para misturar via inteligência artificial e produzir os best-sellers. Aí o cara identificava ali, poxa, mas isso eu já tive essa ideia, ou um pedaço da ideia. Bom, enfim, eles se matavam. E aí eles vão entrevistar um psiquiatra espanhol, aí tem toda uma ironia terrível, né, que eu consegui ser bem irônico ali, que o psiquiatra diz que escrever não serve para nada, que na verdade é um sintoma de uma patologia. O cara que escreve, na verdade, ele tem alguma patologia e por isso ele escreve. E não deixa de tem uma verdade, entre aspas, subjetiva nisso, mas é o reducionismo de uma visão muito narrow. Dizer se patologia é negativo ou positivo. Essa parte do livro eu lembrei Do quem? do Putin. Do Putin. Por quê? Todos os afetos do Putin têm uma crise de tensão. É verdade. Caem da janela, ou pulam de facadas nas costas. ou pulam de um avião com um avião em movimento porque queria se matar, enfim, é verdade. Parte.
Então, na verdade, esse é mais uma das ironias. E tem, às vezes, Todos ia ganhar ação, não é isso? Estavam movendo uma ação, quando iam ganhar, morreu. mais ou menos isso. E esse Otto Jorgensen era digamos, de uma família que se apropriou de bens judeus, bens judaicos, Na Holanda. na Holanda, e que realmente isso aconteceu, óbvio que não é esse nome, não é essa pessoa, e de alguma forma essas pessoas acabavam morrendo de uma forma, como eles, de alguma forma, ele incorporava esses bens judaicos, e o pai dele internou ele numa clínica, porque ele tinha um comportamento meio de psicopata, né? E depois isso se transformou num grande empresário que foi montar essa indústria de best-sellers, pegando obras de pessoas, enfim. Gostaria de ler essa carta aqui, quando começou a ter pouco antes de ter essa epidemia de escritores suicidas, quando a Marli, que é uma das assistentes da Diana, manda as cartas para os escritores recusando a sua obra. Então, assim, escorre um pouco de maldade, mas eu vou ter que ler, assim, o fim de uma dessas cartas de um dos escritores que se matou apareceu na imprensa. Desse modo, cara senhor, ela escreveu, suas linhas camufladas de estrofes não apresentam nenhuma coisa nem outra. Por isso, nem mesmo o mais condescendente dos nossos pareceristas gostaria de se arriscar enviando-lhe, por exemplo, uma avaliação sincera. Seria grata notícia e, de fato, um verdadeiro favor às letras, caso sua dedicação ao jornalismo fosse plena, de modo que o senhor não arriscasse vosso tempo e reputação, nem expusesse as nossas a um desnecessário embaraço e aborrecimento. Atenciosamente, atenção aos termos como cacófatos iletrados e atos de inteligência intercalados com nulidades, redação imune à compreensão, ilhas de obscuridade em órbitas de buracos negros, estilo epistolar pantagruélico e charme lacunar permanente. Foram consideradas exageradas e exemplos de expressões a serem evitadas nas futuras cartas de recusa. Ou seja, o modo como eles tratavam os escritores, quer dizer, cartas malignas, cartas perversas, cartas. Eu não vou dizer que é uma tônica real nas editoras, porque não quero me comprometer e pretendo escrever mais livros. Mas eu acho que tem alguma verdade aqui nessa. Enfim, aí tem e aí, finalmente, né, quando a lâmina de Kafka parece só uma expressão, né? Mas um dia, eu andando na nossa rua ali na Itacolomi, eu vejo numa banca vários livros usados ali no meio numa caixinha o jornaleiro que vendia da banca de jornais, que eu conhecia ele, cumprimentava ele, mas eu vi lá e tinha um livro era um livro não sei se é Últimas Estrofes, do Kafka, que era uma espécie de coletânea do Kafka. Eu achei isso super legal, porque eu não conhecia aquele livro, que era uma espécie de coletânea aforista. E aí eu falei, quanto é esse livro? Oh, bom, ele me fez um preço, eu comprei. Quando eu cheguei em casa, por incrível que pareça, tinha uma Gillette dentro do livro. Então, assim, aqui também tem toda uma especulação no por que a Gillette estava dentro do livro do Kafka. Isso é uma realidade. E eu explorei isso literariamente. Aí teve o acidente de avião, que matou boa parte das pessoas que estavam envolvidas no crime, e quando o Homero finalmente foge, tem toda a história dele fugindo para tentar encontrar a Carel, e aí ele comprova que ela era uma mulher que escrevia, só que ela, na verdade, tinha um complô com a Cleo, e na verdade queria
atraiu o Homero para assassiná-lo ali. E já tinham outras pessoas que tinham morrido e tinham sido enterradas lá no Uruguai. Ele se antecipa e droga ela de uma forma que ela fica, digamos, fica decepcionada, porque ele supostamente queria ter um romance com ela, e ele vai para. Fica sem rumo e vai para o Uruguai, vai para a Patagônia, onde ele, de alguma forma, quer viver uma vida nova. Então, ele compra lá uma propriedade com o que sobrou para ele e se sente um integrado, porque ele era um descomunalmente alto, cheio de deformidades, e lá ele passou a ser um cidadão comum, porque ali no meio da Patagônia, nem sei se hoje em dia na Patagônia existem pessoas com essa altura descomunal. Eu não vi, mas deve existir. Em algum rincão ali deve existir. E aí, por isso que o escritor é um otimista. No fundo, ele acredita nos seus próprios delírios, né? E aí ali ele descobre e tal, e ele puxa, até que ele lembra de um livro do pai dele, que é um livro onde fala que as tribos judaicas foram para foram para a América, e o Aaron Montesinos jura ter visto tribos venezuelanas citando Shema Israel, conta isso para aquele escritor, os nomes estão me fugindo. Bom, enfim, eu lembrei de vários, mas esse eu esqueci. Tem na Amazônia, né? É que não. Então, e que uma parte desses. Então, essas tribos judaicas perdidas estavam na América e desceram até a América do Sul. E então, aí ele fica esse enigma, né? Sim, bom, então ele, na verdade, ele tentou fugir de toda a questão, o pai dele cultou o judaísmo, ele tentou fugir de todas as formas culturais, tentou se assimilar, se associa a uma moça que era indígena ali indígena, povos originários da região, mas descobre no fim que ele pode estar de novo voltando à sua origem. Eu achei isso interessante como um final poético. E no final tem uma coisa que os editores também me questionaram muito, mas eu fui turrão, e ainda bem que eu fui turrão, porque que no final, não sei se vocês viram, tem o que a gente chama de colofão do livro. O colofão do livro é aquilo que esse livro foi produzido, não sei o que, de estar nessa página em papel lana, sulfite, de 30 gramas, enfim. E aí diz o seguinte: esse livro foi composto e diagramado em papel lana na unidade da editora KGF Forster, na cidade de Zurique, impresso na gráfica Bright Beach, da cidade de Los Angeles, Califórnia, no dia 22 de agosto de 2029. Primeira tiragem, 30 mil cópias. Dessa edição foram feitas 10 cópias de luxo em papel Canson e uma tiragem especial em papel Japão de 100 exemplares fora do comércio, numerados e rubricados pelo autor. Aí tem o recibo de entrega e copyrights, Homero Arpi Montefiore. Aí eu deixo a interpretação para vocês. Muito bom. Muito legal.